Vamos estar essa noite com a palavra. Você que está aqui nessa noite, não olha para a direita, para a esquerda, somente para Jesus, sabe? Não conversa, viu, irmão? Se tem aniversário, já conversou bastante. Se você tiver de beber água, tem 1 minuto para você beber água ali, para você ir no banheiro, que agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, viu, irmão? Mas tem que ter o máximo de respeito com a palavra de Deus, sabe? Na hora da palavra não se deve conversar, não se deve andar, não deve, irmão. Esse é o jeito que eu aprendi, né? Se eu estou certo ou errado, eu não sei, mas foi o jeito que eu aprendi. Então, você fica aí, irmão, não olha, sabe? Presta atenção que Deus quer falar com você nessa noite. Porque Deus tem uma palavra aqui com você, né? Nós está recebendo aqui, o pastor Célio vai estar nos ministrando. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Aleluias. Aproveitando que os irmãos estão sobre os nossos pés, abre comigo a sua Bíblia. Salmo de número 133. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, filho. Deus abençoe. Salmo de número 133, a santa e gloriosa palavra do Senhor diz assim: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla dos seus vestidos. Como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Podeis assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Eu louvo ao Senhor nesta noite, por essa oportunidade. Ô, Vitor, tira um pouquinho do grave, fazendo favor. Aleluias. Louvo ao Senhor nesta noite. Que aprove Ele que estivéssemos aqui com tão grande responsabilidade. Acostumado na terça-feira, né, nós ouvirmos o pastor Fábio, e hoje a responsabilidade está sobre mim, que o Senhor possa usar, falar segundo o propósito do teu coração, aquilo que Ele tem preparado para mim e para a sua igreja. Aleluias, nós viemos aprender a palavra do Senhor. Aleluias. Eu agradeço a Deus, temos passado dias difíceis, dias trabalhosos, como a palavra do Senhor já tem nos falado, que nos últimos dias nós teríamos dias trabalhosos, e os dias não têm sido fáceis. Estava pensando agora há pouco aqui, eu sou bem cuidadoso com o carro, mas a correria, esses dias me trouxe uma surpresa. Às vezes eu costumo trocar o pneu do meu carro e eu fico olhando para o pneu que eu tirei com dó. Mas parece que ainda dava para rodar mais um pouquinho, porque eu troco o pneu antes que ele fique careca. E outro dia eu olhei um dos pneus traseiros e tinha começado a comer um pouquinho torto. Mandei no mecânico, alinhou, fez o alinhamento traseiro, falei, dá para rodar mais uns dias. Só que os problemas nos sobrevêm. E nesse mais uns dias, eu rodei nos últimos dias mais de 3.000 quilômetros. E eu estava indo levar os meus pais semana passada e um pneu do carro estourou. Ainda bem que, graças a Deus, nesse momento, a gente estava uns 70, 80 mais ou menos, estava bem devagarzinho. O pneu estourou, fez aquele barulho, o pessoal assustou, mas ele não chegou nem a sair da pista, só já levei para o acostamento, troquei. Quando eu fui ver o outro pneu, ambos já estavam no arame. Falei, meu Deus, o que a vida nos traz, né? Porque a correria se acaba não vendo, não olhando, não vigiando, mas Deus cuida da gente. Mesmo quando a gente descuida, quando a gente falha, a mão do Senhor continua cuidando, a mão do Senhor continua guardando. Graças a Deus foi só o susto do barulho, não houve nada. E a mão de obra, né, de tirar tudo do porta-mala, para tirar o bendito do step e colocar tudo de novo. Imagina, 2 famílias no carro, quase não tinha roupa. Nós indo para a convenção, para passar 4 dias. Quantidade de coisa que não tinha naquele carro.
Mas graças a Deus, o Senhor proveu e não nos aconteceu nada. Foi apenas um susto. O Senhor tem nos guardado. Podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Até esse momento o Senhor nos ajudou. E eu te garanto que se passar 2 horas, 3 horas amanhã, nós podemos dizer novamente: até aqui o Senhor nos ajudou, porque é Ele quem tem nos guardado. Irmãos, nesta noite, vamos meditar um pouquinho no Salmo de Davi, número de 133, onde o Senhor vem nos falar e Ele faz um comparativo de como deve ser a união, como deve ser a vivência dos irmãos. E é interessante que ele fala a respeito de quão bom é que os irmãos vivam em união, e ele faz um comparativo, já mostrando um exemplo prático de como deve ser essa união. E isso tem me chamado a atenção, ouvindo pessoas falando sobre esta palavra, e procurando saber mais um pouquinho de como, por que o Senhor fez essa comparação, o que Deus quer nos ensinar, fazendo esse comparativo. Pegando algo natural, feito por suas mãos, que é perfeito, e exemplificando como deve ser a convivência dos irmãos. Como nós devemos ser. Essa palavra ela começa falando a respeito do óleo, a respeito da unção. E quando ele fala de Arão, ele está falando do sacerdócio. Arão, ele tinha a incumbência de fazer o elo entre o povo de Israel e Deus. Ele fazia ali a ligação entre o povo de Israel e Deus. Ele era o sacerdote. Era ele que intercedia pelo povo. Era ele que levava até Deus tudo aquilo que o povo necessitava. Era ele quem administrava os problemas que tinham dentro do povo de Israel. E ele traz esta palavra, a figura do óleo, o elemento da unção e a pessoa de Arão, como sendo ali o sacerdote do povo. Tudo sendo no material, mostrando para nós primeiro, para que nós pudéssemos aprender, dando exemplo daquilo que é palpável para nós. Porque quando nós vamos mostrar e vamos exemplificar algo no espiritual, às vezes é difícil para que as pessoas entendam. Mas quando nós falamos e demonstrando algo que é apalpável, é fácil de nós entendermos. Principalmente para o povo de Israel, porque aqui ele estava falando a respeito daquilo que o povo estava acostumado a ver. A pessoa do sacerdote, o intercessor do povo. E aí ele fala sobre o óleo, que desce sobre a sua cabeça, que está sobre a sua cabeça, desce sobre a sua barba. E aí ele fala do monte, que deveria ser da mesma forma do Monte Hermon. Aleluias. Primeiro é preciso estabelecer a união, para que haja a unidade. São duas coisas totalmente diferentes, e uma é consequência da outra. A união é algo que pode ser estabelecido entre 2 ou mais pessoas. Eu posso me unir a uma determinada pessoa, para uma determinada tarefa, para um determinado trabalho, para o desempenhar de uma função dentro da igreja. Essa união, ela pode ser para o meu bem-estar, ela pode ser para o meu prazer, ela pode ser para satisfazer o meu ego, até mesmo dentro da igreja. Alguém é direcionado a um cargo, e você pode escolher pessoas para trabalhar com você. Essas pessoas você vai escolher e pode fazer uma união com aquela pessoa. Porém, esta união, ela nem sempre gera a unidade no corpo de Cristo. E essa é a diferença que nós vamos ver. O que nós precisamos fazer, gerando a união, e quando esta união, ela é perfeita, ela vai gerar a unidade, e essa unidade vai gerar o crescimento no corpo de Cristo. Ela vai gerar o crescimento, ela vai gerar a vida, porque em ambos os exemplos que o salmista nos dá,
tanto do sacerdócio como do Monte Hermon, ele fala que ali o Senhor ordena a vida para sempre. Então nem sempre que nós formamos uma união, ela vai gerar a unidade e ela vai gerar crescimento na obra do Senhor. Precisamos estar atentos a isso. Quando essa união, é muito fácil nós chamarmos para trabalhar conosco quem é nosso amigo, quem pensa como nós, quem já sabe do jeito que eu gosto de trabalhar, aquela pessoa que está mais próximo, que está mais perto, mas nem sempre esta pessoa vai somar, vai ser a união que o Senhor espera para que possa causar o crescimento do corpo de Cristo. Eu quero deixar para você entender melhor esta palavra a respeito do monte. O Monte Hermon, ele tem aproximadamente 2.800 metros de altura. Ele fica localizado no extremo norte de Israel. E do meio dele para cima, o tempo todo, ele é coberto por gelo. E nós sabemos bem que onde tem gelo, onde tem as montanhas que são cobertas por gelo, o que mantém o gelo ali constantemente? A neve caindo. É como o orvalho que desce sobre o monte. O orvalho desce permanente, ele não para. E aquele monte, ele estando ali o tempo todo, ele estando coberto pela neve, coberto pelo gelo, ele gera, com o derretimento das geleiras, com o escorrer dessas águas, as nascentes que tem no pé desse monte, através das nascentes que saem por entre as pedras, nasce o Rio Jordão. O Rio Jordão atravessa por todo Israel. E por onde ele passa, ele leva a vida. O que mantém o meio de vida em Israel. O manancial que jorra do Monte Hermon. E aí lá no outro extremo de Israel, estão os montes de Sião. Ô Vitor, já colocou? Não, o primeiro, pode deixar no Monte Hermon. Aqui você pega o Monte Hermon, você está vendo cada planície, você vê ele coberto de gelo lá em cima, mas cá embaixo a vegetação está verde. E essa vegetação só está verde, porque tem água jorrando lá do Monte Hermon, porque as nascentes estão jorrando constantemente, por causa do orvalho que o Senhor manda sobre o monte dia e noite. E esse rio, ele vai serpenteando por todo Israel, ele vai levando vida por todo Israel, até chegar nos montes de Sião. Uma região árida, seca, que você pode olhar e falar assim, é sem vida. Mas através das nascentes do Hermon, lá nos montes Sinai tem vida. Aleluias. O Senhor, ele está nos dizendo, nesse comparativo, onde muito se fala, estávamos na convenção semana passada, e o Salmo 136 é lido em todos os trabalhos, em todos os cultos. Porque se não houver união, não tem unidade, onde não tem unidade não há crescimento. Precisamos falar a mesma língua, precisamos ter o mesmo pensamento, andar na mesma direção, ajudar uns aos outros. Quando nós olhamos para as diferenças entre esses dois montes, um totalmente úmido, totalmente regado, totalmente abastecido de água, o outro totalmente seco, árido, quente. Qual a comunhão que há entre esses dois? Aleluias. Mas existe um equilíbrio. Aleluias. O Senhor, ele está trazendo isso para nós nesta noite. Existe um equilíbrio onde um é totalmente úmido, onde um totalmente é regado,
e o outro totalmente seco, mas um está ali colocado naquele lugar, única e exclusivamente para gerar vida, para que o outro se mantenha. Quantas das vezes nós olhamos para dentro da igreja, às vezes nós mesmos erroneamente questionamos: por que só eu faço isso? Por que só eu, missionário Zete? Por que só eu preciso fazer isso? Tantas outras pessoas, por que as outras também não fazem? Porque o Senhor só cobra de mim. Eu quero te dizer que o Senhor te chamou para um determinado lugar, e é necessário que nós estejamos e permaneçamos neste lugar, onde o Senhor nos chamou, da forma que Ele nos chamou, porque assim como aquele monte, nós seremos um manancial de vida. Aleluias. A diferença que muitas das vezes nós olhamos, ela é gerada para que entre nós haja equilíbrio, e um ao outro ajude. Porque quando nós olhamos para aquele monte coberto de neve, o que vai fazer essa neve derreter? Se não houver calor, se não houver o tempo árido, se não houver o dia tempestuoso. Mas a em torno de 305 quilômetros dali, é seco, é árido e é quente. E este calor faz com que as geleiras derretam e gera água, para que esta água gere vida. Aleluias. Não podemos olhar para os defeitos e querer que todos sejam iguais, mas precisamos aceitar a diferença e fazer dessa diferença um equilíbrio, para que todos possam viver em unidade, para que essa união que nós fazemos entre 2, 3 ou mais pessoas possa ser para o crescimento da obra. Nós estamos em um campo de trabalho. Não é o meu grupo, não é a minha congregação, não é o trabalho tal, mas é o trabalho do campo de Pouso Alegre que precisa estar em evidência. Eu não posso colocar o meu grupo em primeiro lugar, eu não posso colocar o meu departamento em primeiro lugar, mas eu preciso colocar em evidência a unidade do corpo de Cristo, para que todo o corpo possa crescer. O grupo precisa ser bem administrado, precisa ser zelado, precisa ser cuidado, precisa ter ordem, precisa ter decência. Mas ele precisa fazer com que o corpo de Cristo cresça. É necessário que o nosso pensamento seja o pensamento do crescimento total. Como pode um corpo, se somente os pés crescer? Somente a mão crescer? A gente está hoje em construção lá na congregação do Vergane. No meu coração, a vontade do Célio seria estar construindo lá, e estar construindo lá no Faisqueira. Falei com o pastor Abel outro dia. A minha vontade no Cidade Jardim era levantar as colunas naquele terreno inteiro e abraçar aquela congregação, quando a de fora estivesse pronto, derrubar a que estava dentro. O que nós fazemos no nosso dia a dia, na obra do Senhor, precisa visar o crescimento do corpo na totalidade. O nosso departamento, aquele departamento que nós dirigimos, ele precisa somar para o crescimento do corpo. Quando a água sai do Monte Hermon, ela não vai direto para os montes de Sião,
mas por onde ela passa, ela gera vida. Por onde ela passa, ela transforma o local. Ela traz renovo, ela traz restauração, ela traz vida. Aleluias. E nesse comparativo eu quero te dizer que nós podemos olhar para dentro de nós como unidade e dizer: eu posso ser na obra do Senhor o exemplo do Monte Hermon. A minha vida precisa ser dessa forma. Por onde eu passar, eu preciso levar vida. Por onde eu passar, eu preciso ajudar. Por onde eu passar, algo diferente precisa acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Existem muitas pessoas que são como o Monte Hermon. Porque hoje, apesar dele ser visitado por vários turistas que querem escalar, querem descer sobre a sua neve, se tornou normal o orvalho toda noite, todo dia, 24 horas ininterruptamente, caindo sobre ele, a geleira derretendo, a água formando o rio Jordão, causando as cheias lá embaixo, as nascentes todos os dias. É normal. Torna-se algo que você já não é perceptível. Eu quero te dizer que dentro da casa do Senhor tem pessoas que são da mesma forma. Elas estão trabalhando e ninguém está vendo mais. Só que o seu trabalho, ele gera vida. Não precisa que ninguém veja. Não precisa que ninguém aplauda. Mas ele precisa ser feito. A nossa vida precisa ser dessa forma. Não precisa de aplauso, não precisa estar aqui na frente, não precisa estar em evidência. Mas ela precisa fazer a função a qual Deus chamou para que você faça. Quando Jesus chama os 12 e passa a grande missão: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Ide por todo o mundo, fazeis discípulos de mim. Para esse trabalho, não tem evidências. Não tem aplausos, mas é aí que você leva a vida, é aí que você leva a transformação às pessoas. É dessa forma que você precisa olhar e falar assim: Senhor, o Senhor me plantou neste lugar, o Senhor me colocou aqui com um intuito, com uma função, com uma missão. Há um trabalho a ser feito, e quantas das vezes nós não fazemos esse trabalho, não fazemos a nossa obrigação. Hoje é terça-feira, já se passaram 3 dias dessa semana. Quantas vezes você meditou na palavra do Senhor? Quantas vezes você pegou na Bíblia essa semana? Muitas das vezes nem para pedir: Senhor, fala comigo, eu vou abrir aqui, Senhor, fala comigo, nem para isso nós fazemos. Quanto mais para estudar, para meditar, para aprender, para se encher. Quando nós olhamos para esta palavra, por que a união? Por que desse comparativo? Se o orvalho não cair cessantemente, não há o acúmulo da neve no monte. Se não houver o acúmulo, não tem gelo derretendo, não tem água, o rio seca,
a vida acaba. Se o óleo não estiver sobre a cabeça do sacerdote, não tem como ele ungir. Se ele não estiver na presença, se o sacerdote não estiver na presença, não tem como ele interceder. O Senhor nos chama a essa responsabilidade. Tão simples, mas tão difícil de fazer. É fácil buscar ao Senhor? É fácil você parar o que está fazendo? Quantas das vezes o nosso serviço nos tira da presença do Senhor? Talvez errantemente. Não falo daqueles que têm escalas de trabalho, isso é diferente. Mas quantas das vezes, por propostas de serviço, nós deixamos a obra do Senhor, deixamos a casa do Senhor, deixamos a presença do Senhor, por uma merrequinha a mais no final do mês. E o Senhor, Ele tem nos chamado para trazer vida sobre a face da terra. O Senhor tem nos chamado para resgatar aquilo que se perdeu. O Senhor Jesus, Ele veio, Ele se tornou possível novamente isso, mas Ele deixou incumbido a mim e a você. Se você não está na presença, não tem como você interceder, não tem como você gerar vida, não tem como você ministrar a vida. Quantas das vezes nós questionamos, porque nós oramos, mas os enfermos às vezes não são curados da maneira que gostaríamos que fosse. Às vezes nós buscamos, mas não vemos as evidências da maneira que gostaríamos que fosse. Mas a palavra do Senhor nos diz que aquele que busca, ele encontra. Aquele que bate, abre. Aleluias. Então é necessário, por isso que o salmista, através de Deus, inspirado pelo Senhor, ele nos traz este salmo e faz esta comparação, que a união da igreja precisa ser da mesma forma que está o Monte Hermon, e ele gera vida até os montes de Sião. A união de fatores sobre o Monte Hermon, ela gera vida sobre toda Israel, até os montes de Sião. E é nessa união que nós precisamos estar. A união minha com você, ela precisa somar para o reino, ela precisa somar para o crescimento da obra do Senhor. E quantas das vezes essa união, ela gera apenas falácias? E por que não dizer contendas? Disse-me disse. É bom, é suave. Ou seja, quando ele fala suave, nos traz a conotação de paz. A união que você tem gerado com alguém tem te trago paz? Ou tem trago tormentas, tribulações? As alianças que você tem feito, o que ela tem produzido para você? A união perfeita na presença do Senhor, ela vai gerar vida. Ela vai trazer a diferença. Ela vai trazer a paz. Aleluias. Efésios 4, 1-3, o apóstolo Paulo nos diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que vos foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em
amor. Aleluias. Tem pessoas que às vezes só de você falar alguma coisa. Hoje de manhã eu estava meditando nessa palavra e o Senhor me fez lembrar. Quem conhece o ouriço? Ele é cheio de espinhos. Mas quando ele está em paz, os seus espinhos ficam deitados. De acordo com que ele se acha na situação de ameaça, ele arrepia seus espinhos. E se ele for instigado ainda mais, ele solta os seus espinhos. Mas se ele estiver em paz, ele não vai ferir ninguém. Ele não vai machucar ninguém. Aleluias. Espinhos às vezes nós temos, porque nós estamos aqui sendo moldados. O nosso caráter está sendo transformado. O nosso caráter está sendo mudado. Porque nós vamos ter o caráter de Cristo. Aleluias. Alcançaremos a perfeição nele. Por isso o apóstolo Paulo nos diz: suportai-vos uns aos outros em amor. E assim nós vamos suportando as diferenças. E essa diferença traz, como nós já vimos, o equilíbrio. E este equilíbrio, ele vai gerar vida. Esta vida, ela vai gerar a unidade. E nesta unidade gera-se o crescimento. Aleluias. Que Deus em Cristo possa continuar ministrando aos nossos corações essa palavra. Que nós possamos rever as alianças que nós temos feito. O que essa aliança tem gerado. O que o meu trabalho tem gerado na casa do Senhor. O que o trabalho do meu grupo, do meu departamento tem gerado na casa do Senhor. Aleluias. E aí nós vamos conseguir entender essa união e o exemplo que o salmista Davi nos deixa. Desses elementos que gera vida sobre o Monte Hermon. E essa vida, este rio que nasce nele, por onde ele passa, ele gera vida. Que a minha e a sua vida possa ser dessa forma. Amém? A igreja pode receber essa palavra? Aleluias. Eu confesso aos irmãos que o meu esboço aqui ia muito mais longe, mas eu tenho muita dificuldade em seguir. Eu escrevo, depois eu olho, eu me perco, e o Senhor vai ministrando ao meu coração, e eu vou falando assim, de acordo com o que o Senhor vai colocando no meu coração. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que nesta noite tem tirado um pouquinho do seu tempo para vir à casa do Senhor, exaltar e